Hoje eu quero abordar algo muito sério, que se trata sobre o assunto do então arrebatamento. O que quer dizer arrebatamento? E o que acontece? Você vê, por exemplo, algumas pessoas de fato, a princípio de origem israelita, judia, né, messiânica, fala sobre isso. O que acontece? No casamento israelita, se entende de fato que você vê ali, de acordo com a cultura de Israel, do povo de Jesus, o quê? Que a noiva ela geralmente ia se encontrar com o noivo no meio do caminho, então ela voltava, eles voltavam. E com base em todo esse assunto do casamento judaico, era entendido então que a igreja o quê? Ela passaria pela grande tribulação a princípio, né? Mas eu quero deixar algo muito claro, que o Altíssimo tem me incomodado e eu vou trazer à tona, porque o Senhor já me deu duas visões. Nessas duas visões, por mais que eu soubesse na prática o conceito da Torá do casamento judaico, eu vi as pessoas sendo o quê? Glorificadas, tendo corpos glorificados em meio à guerra. Nas duas visões que o Senhor me colocou, estava em guerra, tá? Era um momento de guerra. E aconteceu. Nas duas vezes eu vi as pessoas sendo glorificadas e levadas. Então, rapidamente eu quero falar algo aqui a você, na Torá, na Palavra de Deus, muito rapidamente, tá? Então, vejamos em Provérbios algo sobre Jesus, sobre o Messias de Deus. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra: Estabeleceu-me o Eterno como o início de seu caminho, a mais antiga de todas as suas obras. Um trono me foi concedido ainda no passado distante, antes da criação da terra. Fui criada quando ainda não existiam nem abismos nem mananciais de água, antes do surgimento das montanhas e a elevação das colinas, quando ainda não haviam sido criados poeira e a terra e seus contornos, nem sequer a poeira que a cobriria. Quando estabeleceu os céus, eu já ali estava, bem como quando desenhou um círculo sobre a face do abismo, quando firmou os céus nas alturas, quando concedeu poder aos mananciais do abismo. Então, o que eu quero usar aqui, de princípio, é o Messias. Você viu o caminho. Por isso que Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, o dever, a verdade e a vida. E você vê em provérbio coisas, palavras de sabedoria esplêndidas. Não é à toa, por conta de quem recitava os provérbios. A sabedoria desse homem, do dono por trás dos provérbios. E eu quero usar os princípios de Bereshit, de Gênesis, para você entender. Você vê aqui algo sobre o Messias, um detalhe muito importante. Por isso que ele é o Davá, é a palavra, porque é o Logos. Segundo o idioma grego, Logos de Deus, no hebraico o Davá, ou o Verbo que se fez carne, que desde o princípio estava com ele. Vamos para Gênesis, para o início de todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra. Vou mostrar algo. Porque Deus diz aqui: Bereshit bara Elohim et ha shamai ve'et haaretz. Veja que aqui diz algo muito importante também, igual a colocação de Provérbios. No princípio criou Deus primeiro o quê? Os céus. Por que não a terra depois os céus? Por que essa ideia? Tá? Outro ponto interessante, que já é visto principalmente no mundo judaico, israelita. Quando Deus ele fala Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Elohim o Aleph e o Tav. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Você sabe que Jesus, quando ele se apresentou a João, né, de Patmos, ele disse o quê? Eu sou o princípio e o fim. Ele usou novamente essa lógica de Aleph e Tav.
eu estou usando aqui essas palavras rapidamente para você entender o quê? Que Jesus, ele é o caminho. E ele é o caminho também da interpretação das coisas. Certo? Então, eu vou usar aqui o princípio da Torá, do mistério da Torá. O quê? Por que Deus criou primeiro os céus e depois a terra? Porque que a criação que estava na terra era reflexo do que já existia no céu. Ou seja, quando Deus ele fala que façamos o homem à imagem e à semelhança. E você vê que era a semelhança do quê? Do Messias. O homem que residiu na terra foi cópia, imagem de algo que já existia nos céus. Só que esses céus referidos, no caso, é a eternidade, certo? Isso é bem claro. Da eternidade existe o quê? O Filho do Homem. Então eu vou usar a lógica do espelhamento. Do espelhamento. Então o que existia nos céus passou a existir na terra, o homem. A imagem e semelhança do homem. E Yeshua e as características, os atributos de Deus. Né? De criação no homem. Então eu estou usando o quê? O atributo do espelhamento. Tá? Do espelhamento. Com base nisso, você vê que alguns homens, que há episódios em Gênesis que o indivíduo ele foi o quê? Arrebatado, ele foi levado para Deus. Deus o levou para si. Então, por que não esse episódio no final de todas as coisas? Ou seja, por isso que os israelitas eles falam o quê? Que em Gênesis está os mistérios também do fim das coisas. Todas as coisas. E eu quero chamar a atenção para algo. Essa letra et, quando diz Bereshit bara Elohim et, criou Deus o que? Aleph e o Tav. Que você vê Jesus falar que é o princípio e o fim. Você também tem o que? A palavra ot. Ot. A palavra ot, ele aparece e você vê quando Noé ele sai da arca e Deus dá o que? O sinal a ele. Dá o sinal a ele. Então Deus, ele fala o quê? Que ele estabelece uma aliança com Noé e ele dará o sinal do arco-íris. Então a palavra que ela aparece, a palavra do Ot. Ele é o Aleph, e entre o Aleph e o Tav você tem o Vav. A letra Vav. Sinal. Então veja que espetacular. Você tem essa palavra muito importante do criou Deus o Et, criou Elohim o Et, que Yeshua remete a isso, que é o princípio e o fim. E você tem a palavra sinal justamente com Vav no meio do Aleph e do Tav. Para você ter ideia, a letra Vav representa o número 6, o número do erro. O número do erro, 666, o número do erro, ou o número da tribulação, do tempo da tribulação, por exemplo. Tá? Por que Deus deixa codificado na Torá dele as coisas? Para a gente entender. E você vê Jesus falar o quê? Ele é o caminho também da interpretação. Então eu estou usando isso do princípio para responder algumas coisas no futuro. Por que o arrebatamento? O que seria esse arrebatamento? Que Yeshua ele fala que guardará que os justos, guardará os verdadeiros do tempo da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Literalmente o tempo da tribulação, da grande tribulação. Então nós não falamos somente arrebatamento da igreja, mas o espelhamento é um fato que aconteceu com um homem em Gênesis, de Deus levar o homem para si, agora acontecendo com milhares de pessoas justas no tempo do fim. Você está entendendo? É um espelhamento. Eu estou usando um princípio de espelhamento da Bíblia, de Gênesis, esperando para o fim, para o tempo da tribulação. Por que Deus diz que a letra mata? O Senhor diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê que a gente sabe que no casamento judaico a noiva vai ao encontro com o noivo. E eles voltam, mas mesmo sabendo disso tudo, Deus me deu 2 vezes a visão das pessoas, o país em guerra, e as pessoas começavam a ser levantadas e arrebatadas. E sendo o quê? Tendo o corpo glorificado e subindo. Mas eram poucas, não eram muitas, mas acontecia. Isso ia o quê? Contra a letra. Ou seja, a letra mata, o Espírito
vivifica, a revelação de Deus vivifica, torna clara a resposta dele e a certeza desses fatos. Tá bom?